Esquerda, em parceria com o Departamento de Pós-Graduação da História da PUC São Paulo. O número de inscritos, que superou, acho que todas as estimativas mais otimistas, a assiduidade e o altíssimo nível do curso, revelam e apontam o sucesso que tem sido essa empreitada coletiva, essa empreitada de todos nós. Revelam que por mais que nos martelem continuamente que o marxismo não gera mais interesse, que pelo contrário o marxismo é cada vez mais vivo e presente em nossas inquietações, em nosso interesse. E tudo isso 190 anos após o nascimento de Marx. Diante de tanto sucesso, eu já anuncio aqui que a Boitempo e a Margem Esquerda pretendem promover o curso em outras universidades. Já temos vários contatos no Rio, Belo Horizonte, Florianópolis, Brasília, para continuar agora um curso livre de Marx e Engels Mambembe, para a gente gerar essas inquietações, esses debates em outros lugares. Hoje é uma noite especial, como eu disse, no curso. Além de termos o privilégio de assistir a uma aula do professor Francisco de Oliveira, prestamos nossa homenagem, na verdade, nosso respeito camarada, a um dos intelectuais brasileiros que mais se dedicam à construção do pensamento e da prática marxista, o historiador e militante Jacó Gorender. Portanto, convidamos o professor Ayrton Cipaí, aqui ao meu lado, da Faculdade de Medicina da USP, para transmitir essa nossa homenagem. Boa noite a todos. O Chico Oliveira e a editora Boitempo me deram a grata missão de falar de Jacó Gorender. Eu queria dizer que nesse mundo que nós vivemos hoje, em que segundo os conceitos marxistas, o homem depende da interação dele com a natureza e com os outros homens. Então é dramático que a natureza está liquidando, estão acabando com o meio ambiente. E as relações entre os outros homens, o hiperconsumo também afeta de maneira trágica. Mas isso gera um mundo de injustiça, um mundo de terríveis injustiças. E o poeta, talvez alemão mais citado pela esquerda, disse que a injustiça é da natureza humana, mas a luta contra a injustiça é maior. É a coisa maior que existe, é a luta contra a injustiça. E hoje eu vou falar de uma pessoa que lutou a vida inteira pela justiça. Lutou a vida inteira pela justiça em toda a sua dimensão. É um militante, é um intelectual, é um homem que dedicou toda a vida, e ele tem uma característica, esse militante tem uma característica que é muito importante nesse recrudescimento da esquerda brasileira, nessa discussão crítica que está começando, talvez esse seja um dos passos iniciais hoje, rediscutir o marxismo com senso crítico. O Jacó Gorender é um militante que não faz da política uma religião, que não faz da política um fundamentalismo. Ele sempre foi crítico em todas as suas atividades. Quando ele era membro do Partidão, ele desenvolveu a crítica aos desvios e pagou caro por isso. Várias vezes foi sequer afastado, às vezes na época da dissidência, ele foi afastado até da estrutura que o Partidão dava aos seus dirigentes. Depois disso, ele tem uma participação importante na luta contra a injustiça, na Segunda Guerra Mundial, nas tropas brasileiras, na Itália. E ele foi, como voluntário, por opção de esquerda. Uma opção de esquerda que vem da circunstância. Ele é filho de um ucraniano e de outra, a mãe dele também era da Besarábia, e o pai dele lutou nas lutas de 1905 ao lado dos soviéticos, ao lado dos bolcheviques. Então ele tem uma tradição. E Jacó
tem essa capacidade de ser crítico e essa capacidade de incorporar todo mundo. Além de ser um militante sem esse aspecto que é muito comum na esquerda, de corporativismo, de aderir, de ter um apego à causa, um apego que pior do que corintiano, de que nega tudo para defender a verdade histórica. O Jacó tem a capacidade de ensinar. Ele tem essa capacidade de ensinar. E isso é ressaltado, porque eu várias vezes falo com antigos militantes do Partidão, antes do golpe de 64, que eles dizem assim, a coisa que eles têm mais orgulho é ter frequentado o curso que o Jacó dava aqui no partido em São Paulo. Esses cursos marcaram a vida de muita gente. E eles falam desses cursos como se fosse uma coisa importante na vida deles. Eles ressaltam detalhes, eles retratam coisas. Então, esse é o Jacó que tem essa capacidade de ensinar como um militante dirigente. Outra coisa é o seguinte, durante o presídio Tiradentes em que nós convivemos, Jacó também dava suas palestras, dava suas aulas, e muita gente se lembra dessas leituras com Jacó, dessa discussão com Jacó, essa capacidade dele tem de ensinar, de induzir a pessoa a ter senso crítico, a não deixar se levar, a umidade diante do fato político, a umidade diante das condições econômicas, da realidade social. Isso ele fez bem. Tanto que ele hoje é um dos poucos consensos entre todos os ex-presos políticos. Jacó talvez é um pouco consenso. Ele é querido e admirado por todos, independente da tendência, independente até de certo fundamentalismo que alguns ainda carregam pela vida. Então, esse é o Jacó. O Jacó também é um intelectual que teve imensa dificuldade de se tornar intelectual, porque é uma produção literária. Quem viu o Jacó depois do período no Tiradentes, tentar escrever o primeiro livro dele, que tem uma importância, que tem uns 30 mil exemplares ou mais, que é o Escravismo Colonial. Então o Jacó fez imenso sacrifício para tentar ir atrás da biblioteca, e eu acompanhei esse sacrifício dele, dioturno, de fazer uma produção intelectual séria, e resultou numa coisa que é uma contribuição à história brasileira que todo mundo hoje reconhece. E depois tem o livro dele sobre a ditadura, que talvez é o melhor livro que tem sobre o processo político brasileiro dos anos de chumbo do Brasil. E recentemente o Jacó produziu um trabalho que é Marxismo sem Utopia, que também dá uma grande contribuição. Eu me lembro que no dia do autógrafo lá, eu me encontrei na saída com o Antônio Cândido. O Antônio Cândido diz assim, esse livro do Jacó é muito bom, então é muito bom. E o Antônio Cândido está dizendo, eu estou tendo testemunho dele. E aqui eu também trago testemunho não só dos ex-presos políticos, mas dos companheiros de partido do Jacó, do PCBR. Nós fazemos parte dessa militância, que era uma dissidência do Partidão, uma dissidência que tinha uma visão crítica, evidentemente que os meus gurus eram o Jacó, o Mário Alves e o Apollônio de Carvalho. Um trio, que não dá para a gente ter nenhuma dificuldade em entender a realidade e o processo político brasileiro. E o Jacó também era crítico dentro do PCBR, das coisas, dos equívocos, do desvio de esquerda, das visões que nos levavam a circunstâncias de tomar às vezes. Então, é esse o Jacó, é um militante com toda a capacidade de uma visão crítica sobre o processo político brasileiro, que nunca conciliou, que tem uma coerência na vida inteira, e mesmo quando não era um militante do dia a dia, ele fica fazendo conferência, ele é chamado, ele dá palpite. E outro dia nós fizemos uma homenagem a ele na casa de um companheiro Politi, e por incrível que pareça, o mais otimista era o Jacó. A gente estava assim, não acreditando mais na coisa, e o Jacó acreditava no processo, acreditava que a gente vai ter um futuro e que hoje talvez seja um dia importante. Então o Jacó é uma figura ímpar na esquerda brasileira. É uma figura ímpar por todas essas características. E faz com que os companheiros do PCB, mais do que admirem, mais do que isso, o adoram e consideram como um irmão, como um companheiro. Então essa relação com ele é muito forte para todos nós. Então nessa homenagem a Jacó eu queria dizer
talvez um livro do Primo Levi, que faz assim, é isto um homem? Eu disse, Jacó Gorender é um homem na expressão maior do termo dele. É um homem que dedicou a sua vida a lutas sociais, é um homem que deu uma contribuição intelectual, é um homem que é um prazer falar dele nessa noite. Jacó, muito obrigado da esquerda brasileira, da população brasileira pela sua contribuição, inclusive a nossa luta, que sofre, nós somos talvez o país que mais sofre decepção, né? Sofre decepção toda hora, né? Mesmo quando a gente acha que a Classe Operária chegou ao paraíso, ela não chegou, né? É uma conciliação, é USP, são os partidos, são os sindicalistas, né? Mas quem sabe é dessa visão de esquerda crítica que a gente possa construir um novo mundo, sabendo que as coisas têm de ter humildade diante da realidade, diante da história, diante da gente, e ser um homem cujo exemplo Jacó Gorender permite exemplificar para o jovem. Quer dizer, essa coerência, essas coisas é raridade. E uma coerência que nunca teve um momento de conciliação com tudo aquilo que achava injusto e não certo na realidade política brasileira. Eu agradeço ter a oportunidade e quero dizer para o Jacó que é muito bom ser seu companheiro, é muito bom ter convivido bastante tempo com ele. Obrigado. Obrigado, professor Aitan. E é em nome de todas as pessoas que lutam pela emancipação dos povos que eu tenho o privilégio de convidar o professor Jacó Gorender a se juntar a nós na mesa e receber a nossa homenagem. De passar. Antes de passar a palavra ao Jacó, em nome da Boitempo e da Margem Esquerda, e também em nome da PUC, eu entrego aqui uma placa que simboliza essa homenagem, Jacó, para você, que diz: a Boitempo Editorial e a revista Margem Esquerda, por ocasião do primeiro curso livre de Marx e Engels, prestam sua homenagem ao intelectual marxista Jacó Gorender, como eu disse, em nome de todos os que lutam pela emancipação dos povos. São Paulo, 15 de abril de 2008. Queridos companheiros e amigos reunidos neste recinto, para a conclusão, a conclusão de um curso sobre Marx e Engels. Dois grandes teóricos, pensadores que a direita reacionária e mesmo muitos intelectuais que se consideram avançados, modernos, têm na conta de pensadores ultrapassados. Mas, na verdade,
Marx e Engels têm uma enorme atualidade. O seu pensamento continua atual, continua básico, inspirador de muitas das ações que se voltam contra o domínio, a permanência do domínio do capitalismo. Daí a significação tão grande desta grande plateia de uma universidade das mais conceituadas de nosso país, para homenagear esses pensadores. No final do curso Marx e Engels, não há dúvida, me parece, que Marx e Engels mostraram as raízes contraditórias do capitalismo e raízes essas, contradições essas, que o levarão um dia à sepultura, que o considerarão um episódio superado na história da humanidade. Mas, por enquanto, o capitalismo possui e dispõe de recursos enormes que fazem com que ele permaneça dominante no mundo. Mesmo Cuba, que foi a atração dos adversários do capitalismo durante tanto tempo, hoje já não tem aquela força atrativa de tempos atrás. E a China abriu o seu fabuloso território que acolhe a maior população mundial de um país, de uma nação, e que possui enormes riquezas. Mesmo a China entregou a exploração das suas riquezas a um grupo de multinacionais capitalistas que ganham com isso grandes lucros, dos quais a China tira uma parte, ela também ganha com isso e absorve a tecnologia que essas multinacionais trazem consigo e aplicam no território chinês. Quando tratamos da exploração dos recursos da Terra, o nosso planeta é riquíssimo de recursos, infelizmente malbaratados em grande parte. Mas quando tratamos desses recursos, não podemos omitir os danos ecológicos, não podemos omitir o meio ambiente necessário à vida humana. A exploração
dos recursos terrestres não pode levar à destruição do meio ambiente que é necessário à vida humana, que torna possível que a vida humana se desenvolva em condições vantajosas e que lhe permitam ampliar, desenvolver toda a sua capacidade, a sua vitalidade, digamos assim, a vitalidade da vida humana. Os recursos naturais é o que nós aprendemos com o passar do tempo, na época moderna, não podem ser utilizados arbitrariamente, sem controle. Marx e Engels colocaram a questão da utilização dos recursos naturais como um ato que pode não ter limites. A ditadura do proletariado seria uma conquista que permitiria utilizar os recursos ecológicos, os recursos do meio ambiente, sem limitações. Mas a verdade, sem querer aqui entrar em muitos detalhes, é que os recursos naturais não podem ser utilizados sem limitações. Eles precisam ser utilizados com uma escala de prioridades. Por mais rica que seja a terra e recursos naturais, é necessário poupá-los, utilizá-los com uma escala de prioridades. E por isso, prioridades que só podem ser garantidas por um Estado democrático socialista. Assim, o Estado é que é capaz de evitar o desperdício dos recursos naturais, dos recursos que estão de posse do Estado. Deve haver uma escala de prioridades. E assim o Estado democrático socialista permanece. Ele não desaparece. Cabe a ele regular o uso adequado dos recursos naturais, de tal maneira que sejam benéficos aos homens, à humanidade, e não sejam desperdiçados, possam ser constantemente renovados. Com isso, eu faço uma retificação, de certo modo, a tese de Marx e de Engels do desaparecimento do Estado. Eu creio que o Estado democrático socialista permanece, porque caberá a ele essa utilização dos recursos naturais,
dentro de uma escala de prioridades e de tal maneira que eles constantemente possam ser benéficos para a humanidade e possam ser renovados. Eu agradeço, comovido, com emoção além das minhas possibilidades de resistência, a homenagem que recebo aqui e que foi expressa em particular pelo meu grande amigo e companheiro de tantos anos, Aitan Miranda Sibaí, aqui ao meu lado. Um companheiro ao qual a nossa causa socialista muito deve e do qual essa causa continuará a dever muito e a esperar. Agradeço essa homenagem que veio através da sua intervenção diante desta plateia. Quero aqui frisar a importância da luta contra a ditadura, que brutalizou o país durante mais de 10 anos, com enormes torturas, como jamais aconteceram no Brasil. Assassinatos sem conta, e que os historiadores precisarão recuperar essas figuras que foram trucidadas pela mais brutal repressão política que já houve em nosso país. Quero aqui mencionar em particular os nomes de 2 heróis inolvidáveis, para os quais eu peço os aplausos de vocês todos. Carlos Marighella e Mário Alves. Nós travamos contra a ditadura que se iniciou em 64, uma luta armada. Cometemos erros, isso é verdade, e pagamos caros por esses erros. Mas era uma necessidade a resistência e o revide à ditadura que se instaurou no país. Era necessário empregar todos os recursos disponíveis para a derrota das forças sociais mais reacionárias que se instalaram no poder e que assassinaram e praticaram a mais impiedosa tortura. Não podemos esquecer isso. Essa precária
ilimitada democracia de que hoje dispomos é o resultado dessa resistência e desse revide, através, inclusive, da luta armada naquela época, e na qual se destacaram esses heróis que eu mencionei, Carlos Marighella e Mário Alves. Graças a essa resistência, temos hoje uma democracia limitada, precária, mas que, em todo caso, é uma conquista dessa luta. O que precisamos observar é que, nesse processo, houve uma social democratização da classe operária. A classe operária brasileira foi imbuída de um espírito da social-democracia tradicional, tal qual houve na Europa. É verdade que não se faz uma revolução de uma hora para outra. Durante um certo tempo, temos que nos ater a reformas e passar a revolução num momento apropriado. Sem isso, estaremos condenados a fracassos e a derrotas. A reforma, a luta reformista se impõe em certos momentos. Não é possível deixar de reconhecer isso. Mas ela deve ser substituída pela luta revolucionária num momento histórico, num momento apropriado, adequado, quando as contradições de classe se tornam insuperáveis sem essa luta armada, sem a superação da luta reformista. Rosa Luxemburgo se admirou da passividade dos operários alemães em 1918. Justamente os operários social-democratas mais ativos antes de 1918. Mas quando chegou a hora decisiva de pegarem armas, esses operários se acomodaram à trajetória reformista que vinham seguindo. São impasses teóricos que nós enfrentamos. Como sair da reforma para a revolução? Não é fácil de responder isso. Temos o exemplo de Cuba e o exemplo da China. São exemplos que nos ensinam muito. Cuba está hoje submetida a carências muito grandes. Mas resiste
as ameaças do seu vizinho tão próximo, o imperialismo norte-americano. A China permitiu a entrada em seu território de numerosas multinacionais capitalistas que trazem consigo, que tiram grandes lucros da exploração das riquezas da China, mas permitem que a própria China fique com uma parte desses lucros e que possa também absorver a tecnologia dessas multinacionais capitalistas. A luta armada se trava em momentos oportunos. Não é possível pregá-la como uma receita para todos os momentos. Mas ela deve ser travada quando a oportunidade se apresenta, quando é possível levá-la à vitória e, dessa maneira, instaurar um regime socialista no país. De outra maneira, também podemos cometer erros tão graves como os que foram cometidos em 1935 aqui no Brasil, quando se travou uma luta armada concatenada em Moscou e transferida por agentes comunistas russos de Moscou e de outros países do Brasil. O que resultou no tremendo desastre que foi a insurreição de 1935 no Brasil. Mas isso não nos leva a descartar a necessidade dessa luta armada, como foi travada em Cuba, como foi travada na China, como tem sido travada na China nos momentos oportunos. Eu agradeço aqui a vocês, com muita emoção, a presença de todos vocês aqui. E espero que, pela via das reformas comunistas, ou pela via da luta armada, quando for oportuno, nós tenhamos em nosso país uma democracia socialista. Muito obrigado. Bendito,
achamos, nós que conquistamos a terra mãe e ver comum, para não ter protestos vãos, para sair deste anteceito, passamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. Reunidos passamos nessa luta final, uma terra senamos a internacional. O crime do ricoalheiro cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direito para o pobre, ao rico tudo é permitido. A opressão não mais sujeitos, somos iguais todos os seres. Não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres. Reunidos passamos nessa luta final, uma terra senhamos a internacional. Abomináveis da grandeza, os reis da emenda fornada, edificaram a riqueza sobre o suor de quem trabalha. Todo o produto de quem sua, a corja não recolheu, querendo que não restitua um povo que é só o que é seu. Reunidos passamos nessa luta final, uma terra senhamos a internacional. Nós fomos de fumo embriagados, mas entre nós guerra aos senhores. Passamos greve de soldados, somos irmãos trabalhadores. Se a raça vem cheia de gala, você é a força canibais. Logo verás que as nossas balas são para os nossos generais. Reunidos passamos nessa luta final, uma terra senhamos a internacional. Pois somos do povo ativo, trabalhador forte e fecundo, pertence a terras produtivos, ao parasita deixa o mundo. Ó parasita que te nutres, o nosso sangue a cortejar. Senhor, saltai meus abutres, não deixe o sol me fulgurar. Reunidos